Você já ouviu falar de crenças limitantes? Ou crenças fortalecedoras? Existem mecanismos que nós podemos programar o nosso cérebro para atingir determinadas metas. Às vezes nós setamos algumas coisas dentro do nosso cérebro que faz com que a gente não consiga alcançar determinado objetivo ou faz com que a gente consiga chegar lá. Se a gente começa a repetir para a gente mesmo que a gente não consegue fazer determinada coisa, ou que a gente não pode, que a gente não é capaz, que eu tenho medo, que eu tenho receio, e começa a fortalecer isso dentro de nós, isso realmente funciona como uma barreira mental, onde a gente realmente não consegue realizar determinadas coisas. Só que o processo ao contrário também é verdade. Quando a gente começa a falar pra gente mesmo que a gente é capaz, que a gente consegue, que é possível, o nosso cérebro vai encontrando meios para poder atingir esse objetivo. Ele funciona como se fosse realmente um torpedo, onde ele vai desviando através dos obstáculos e ele vai no objetivo final. Se você tem algum objetivo na sua vida, mas você não faz nem ideia de como você pode atingi-lo, continue repetindo para você mesmo que você quer, que é possível, que você acredita naquilo, e o seu cérebro vai guiando você. Existem alguns momentos na minha vida, por exemplo, que eu comecei a sentir muitas dores nos meus braços. E eu me sentia bastante limitado. Eu não podia mexer os braços. Aliás, podia, mas eu sentia muita dor. E eu comecei teve uma história muito longa, né? Teve 2 médicos americanos, inclusive, falaram que eu não poderia mais mexer os braços, ficaria inválido para sempre, enfim. Mas existia algo dentro de mim que dizia que não era porque eu não podia mexer os braços que estava tudo acabado. Que eu tinha que encontrar algum caminho para poder mostrar para mim mesmo que eu merecia algum valor, que eu poderia dar alguma coisa, que eu poderia servir para alguma coisa nesse mundo. Naquela época eu ainda criei um projeto, eu queria subir o Monte Everest, porque as pernas ainda funcionavam. Assim, tentei buscar alguma forma para poder provar para mim mesmo que eu poderia superar aquilo que estava passando naquele momento. Foi aí que veio a ideia de criar um projeto social que poucos conhecem, talvez, que chama Clique da Esperança, que hoje é um projeto que está inativado, mas bom, enfim, uma outra história. Mas a grande razão de eu ter criado aquele projeto era para provar para mim mesmo até que eu poderia fazer algo, né, que pudesse ser significante na vida das pessoas. E eu não fazia ideia de como criar aquilo, né? Na verdade, a gente foi amadurecendo e tudo na vida é mais ou menos assim, né? Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente vai superando obstáculo por obstáculo e vai criando uma situação, né? E enfim, na verdade foi criado um projeto social para arrecadar dinheiro pela internet para ajudar as crianças. Eu não ganhava nada com aquilo, mas o maior retorno que eu tinha era a satisfação de saber que eu podia transformar a vida de alguém, poderia estar ajudando alguém. Eu não era aquele cara inválido que os médicos disseram e que, então, assim, é como se fosse uma forma de eu provar para mim mesmo que eu poderia fazer a modificação. Mas como que eu consegui fazer isso? Qual foi o processo? Acho que o grande processo ali foi realmente setar na minha cabeça que eu era capaz, que era possível, que se eu não poderia manipular os meus braços, se eu não podia, né, utilizar meus braços na época, graças a Deus hoje estão bem, mas se na época eu não poderia, né, utilizar, eu poderia utilizar outros mecanismos, né, desenvolver outras habilidades para que eu pudesse realizar aquilo. E eu coloquei dentro da minha cabeça que através da minha voz, através da minha fala, através da minha experiência, né, através da minha habilidade interpessoal, né, de se conectar com as pessoas, de falar com as pessoas, eu teria que, né, criar um mecanismo para realizar aquilo. Na verdade, eu criei um website que fazia todo esse processo de arrecadação, troca de mensagens, né, fazia o pagamento para os pais e tudo mais. Mas como que eu criei isso, né? Porque assim, na verdade, eu não conseguia digitar, não conseguia nem usar o mouse, não conseguia fazer nada, nem abrir porta. Foi uma situação muito difícil. Mas eu conseguia, através do apoio de algumas pessoas, né, construir as coisas. Então eu sentava, por exemplo, do lado da minha esposa e ela ia digitando, e eu ia conversando com ela, e aí ela ia construindo aquele website, toda a lógica por trás daquilo ali. Né, eu conversava com os pais, eu conversava com as mães, eu visitava algumas crianças, e aquilo ali foi se transformando e foi criando um projeto de vida, né? Foi assim, me dando muita força para eu superar. Claro que teve muitas outras coisas que aconteceram nesse processo, de certa forma me serviu como um grande aprendizado. Eu aprendi muito e evolui muito nesse processo. Mas tudo isso aconteceu porque eu comecei a estabelecer que eu precisava quebrar algumas crenças limitantes. Eu precisava parar de falar para mim mesmo que eu não era capaz,
parar de falar para mim mesmo que eu era inválido, parar de falar para mim mesmo que, né, aquilo ali era uma situação, como se eu tivesse criado uma situação que me dava todas as desculpas para desistir. O ambiente perfeito para falar, olha, eu sou eu perdi, né? Eu perdi o jogo, mas não foi minha culpa, né? Foi a culpa, né, sei lá, meus braços, meu organismo, enfim. E foi quando eu comecei a criar essas crenças fortalecedoras, né, que eu digo que eu posso, né, eu quero, né, eu vou encontrar um caminho, né, eu vou superar isso, né. Quando as pessoas às vezes falavam assim, Fábio, você já está abusando, né, está passando do limite, não, isso não vai dar certo, né. E era onde aquilo me trazia mais energia ainda, porque eu falava, não, eu posso, eu quero e eu consigo, né, eu posso, eu quero, eu consigo. Então é impressionante, até quando a gente repete pra gente mesmo, eu criei várias crenças, né, tanto as crenças fortalecedoras que me davam força para né, para eu conseguir algumas coisas. Coisas do tipo, toda vez que eu vejo uma montanha, eu sinto a vitória, né? Então assim, que se alguém em sã consciência parar para ver, falar, isso é uma loucura, né? Mas a gente não consegue acessar o nosso subconsciente e fazer essa reprogramação mental de uma forma sã e consciente, né? Realmente, né, são uns pequenos detalhes, né, e tentar acessar, né, o nosso interior para que a gente consiga buscar forças, né? E o nosso cérebro se encaminhe de trabalhar nesse processo. Então, crenças limitantes, por exemplo, muitas crenças foram quebradas de eu tenho medo disso, né? Eu não posso aquilo, né? Então eu até criava algumas crenças, toda vez que eu tiver medo, vai haver uma chuva de perereca na terra. Uma forma até de o cérebro começar a dar risada, né, daquela situação e você começar a parar de ter medo, né? Então o medo para você não ser mais uma coisa tão forte, né? Você meio que traz aquele toque de humor dentro desse contexto. E você ensina seu cérebro de que o medo, né, algumas crenças limitantes não são tão importantes e que não são tão fortes para você, né? E você fortalece as crenças fortalecedoras que faz com que você consiga alcançar o seu objetivo. Bom, espero que tenha passado a mensagem para você que eu gostaria e que você possa ter compreendido um pouco. E agradeço aí a sua participação. Deixa seu comentário, o que você acha sobre isso, se você já teve alguma experiência sobre, né, lidar com crenças. E, bom, até mais e agradeço. Um grande beijo no seu coração. Valeu!